Olá, é sempre um grande prazer para nós podermos nos encontrar no nosso Café e Fé, nesse momento de descontração, café, e nesse momento de significado, fé. A nossa alegria é poder falar e poder comunicar da esperança do Evangelho, o Evangelho, a boa notícia do Deus que se importa com as pessoas, que se tornou gente para salvar a gente dessa maneira egoísta, dessa maneira autoritária, dessa maneira de dominação que o pecado nos tornou. E é isso que nós queremos conversar e falar deste Evangelho com vocês. Os links de nossas redes sociais estão aí na sua tela para que você possa conhecer, para que você possa também participar, conhecendo o nosso material e participando com as suas perguntas, com aquilo que você gostaria que nós fizéssemos dentro do possível, e que você seja também um parceiro aqui no programa. Nós temos falado sobre 3 áreas de participação no campo da intercessão, da oração, uma tarefa extremamente difícil, neste campo da contribuição para a sustentação do programa e também no compartilhamento para que outras pessoas possam conhecer o Evangelho, a mensagem do Evangelho. Nós vamos para um pequeno devocional e já nós voltamos. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, estamos aqui novamente, batendo no mesmo versículo, Romanos capítulo 8, versículo 18, quando Paulo diz, eu tenho por certo. Você tem uma coisa que Paulo tinha, essa convicção no coração dele. Paulo vai dizer, eu sei em quem tenho crido, eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então eu volto a dizer, eu volto a falar dessa questão de vivermos em um mundo que jaz no maligno, que vivemos no mundo que Jesus diz que nós vamos ter tribulações, que nós vamos ter aflições. Eu vou morrer combatendo esse que eu chamo de cristianismo Disney World. É um cristianismo que parece que você vem para Jesus, você vem para a igreja e vai acabar seus problemas, vai acabar suas dificuldades. Eu não vejo isso na vida de nenhum dos discípulos de Jesus. Aliás, estude como cada um deles morreu, você vai ficar impressionado. Então, o cristianismo legítimo é um cristianismo que nós vamos ter lutas, sim, nós vamos ter aflições, mas a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que ele tem por certo que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. E em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, Paulo vai dizer uma coisa aqui que eu creio que para mim é de suma importância. Porque eu sempre digo, para onde você está olhando, meu querido? Para onde você está olhando, minha querida? Se eu olhar para mim, eu vou entrar em depressão. Se eu olhar para as pessoas, decepção. Agora, se eu, pela graça de Deus, aprender a olhar somente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, eu vou encontrar um descanso para a minha alma. E Paulo vai dizer assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Preste atenção, não atentando nós para as coisas que se veem. Como muitas vezes eu sou tentado
como muitas vezes eu me pego olhando para as coisas do aqui e agora, para as circunstâncias que acontecem na minha vida, para as coisas que eu vejo, eu não posso mudar, tento mudar, não consigo mudar, e aí eu entro em desânimo, eu fico desanimado, eu fico angustiado, eu fico preocupado, eu fico ansioso, eu fico estressado, mas preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo para você nessa manhã, meu querido. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, elas passam, mas as que não se veem são eternas. Então, a nossa leve e momentânea tribulação nesse mundo não pode ser comparado com a glória que está reservada para nós. Então, em nome de Jesus, para de olhar para as circunstâncias, para de olhar para os problemas, para de olhar para as dificuldades e comece a olhar para as coisas do alto. Comece a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu tenho certeza que quando, por graça divina, os nossos olhos são tirados desse mundo e colocados nas coisas eternas, o descanso virá. Por isso, volto a dizer, leia a carta de Paulo aos Romanos, leia esse capítulo 8 de Romanos que Paulo vai falar aqui. O que ele vai dizer aqui é aquilo que vai dar sustentação para nós. Graça e paz, fiquem com Deus, até a próxima, fiquem agora com a meditação com o pastor Glenn. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o nome do programa, Café e Fé, dentro de uma perspectiva bíblica. O que significa este café, que tem um sentido tanto do nosso precioso líquido que a gente toma para relacionamentos, para alimentação, né? Quando a gente chega numa casa, vamos tomar um cafezinho, ou quando estamos andando com amigos, passa num bar ou numa casa de café e toma um cafezinho. O que significa esta palavra dentro do contexto bíblico e poder tratar um pouco sobre esta intimidade que nós temos nos relacionamentos. Antes de nós começarmos a conversar, vamos falar com o nosso Pai. Deus querido, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso, mediante o novo nascimento que nos deste pelo Teu Espírito Santo, vem operar nas nossas vidas, nas nossas famílias, nesse tempo de tanta conturbação, de tanta pressão, onde as pessoas estão vivendo, onde nós estamos vivendo, sob tensão. E nós pedimos ao Senhor que nos dê discernimento, que o Senhor trate com os nossos sentimentos e corações, para que tenhamos a perspectiva da dependência do Senhor. Nós rogamos, Pai, que Tu fales nesse programa, no nome de Jesus. Amém. Então, o que significa, no fundo, este café? Em Lucas, no capítulo 10, no verso 25, um certo homem, que era um intérprete da lei, ele se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e ele lhe disse: Mestre,
que farei para herdar a vida eterna? Você vê que a pergunta dele é uma pergunta já complicada, porque herança não é uma questão que se faz, é uma questão que se é. Nós não nos fazemos herdeiros, nós somos herdeiros por filiação, ou porque a pessoa que tem a sua propriedade, as suas coisas, ela nos faz herdeiros dela. E ele está perguntando o que farei para herdar a vida eterna. Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como tu interpretas? E a isso ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Aqui nós temos algumas coisas que a gente vai iniciar conversando sobre esse certo intérprete da lei. Era um professor e ele estava testando Jesus, ele estava provocando o que algum vai dizer para poder pegá-lo em algum alçapão, em algum tropeço. E Jesus pergunta, o que diz a lei? O que a lei está falando? E o moço responde com muita categoria. E ele usa 4 palavras aqui. Amarás o teu Deus, o Senhor teu Deus, primeiro, de todo o coração. De toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui nós temos coração, C, alma, A, forças, F, e entendimento, E. Isto para a língua portuguesa, em outras línguas não é assim, mas na língua portuguesa ficou claro. Aqui temos um café. Coração, alma, força e entendimento. Amarás o Senhor teu Deus em toda a sua essência. Aqui nós vemos o porquê o homem ganha dimensão que ultrapassa o seu horizonte. Amar a Deus é a grande premissa da realização de uma pessoa. Os 10 mandamentos, eles estão divididos em 2 partes. Os primeiros 4 mandamentos, eles são voltados para Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de esculturas. Esses mandamentos estão voltados, eles são verticalistas, eles são para cima. E tem 6 mandamentos que são horizontais. Eles estão relacionados com o próximo. Então, o primeiro mandamento aqui que o homem dá é exatamente amar a Deus. Quando nós amamos a Deus, nós estamos no centro, no eixo
do equilíbrio de nossa personalidade. Estamos no foco da felicidade. Estamos no perímetro da santidade, onde nós vamos ganhar uma dimensão que ultrapassa as conexões humanas. O amor a Deus com o coração. A palavra coração muitas vezes ela é traduzida com a inteireza do ser, ou o espírito, a vida espiritual. A alma, a psique, a vida emocional e sentimental, as forças, a nossa potência, a nossa capacidade e o entendimento que é além da largueza, do comprimento e da altura, que são as 3 dimensões que reinam para nós aqui, é a dimensão que transcende. Lá na carta de Paulo aos Efésios, ele fala que o amor ele tem comprimento, altura, largura e profundidade. Essa profundidade é a dimensão que você não enxerga e que se trata de uma outra realidade. Então, o que Jesus vai conversar com este homem é que o amor a Deus vai determinar o amor ao próximo. Foi aí que esse homem vai fazer uma pergunta para Jesus e o Senhor vai responder essa pergunta com uma parábola. E é isso que nós vamos comentar aqui já depois de um pequeno intervalo. Depois que o homem respondeu para Jesus, dizendo que era amar a Deus acima de tudo, preste atenção, não é acima de todas as coisas. Hoje, muitas vezes, a gente diz assim, esse mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Não, é acima de tudo, não só coisas, mas pessoas. Amar de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todo o entendimento. Jesus disse para aquele homem, olha, você respondeu corretamente. Faze isto e viverás. Você passou no Enem, você foi aprovado. E acrescenta, se você fizer isto, é porque você tem a vida eterna. Quando ele usou o verbo e viverás, ele não disse bios, nem disse psique, não é nem a vida psicológica, nem a vida biológica, mas a vida zoe, a vida do Espírito. Você vai ter a vida eterna. O homem então quer se justificar e faz uma pergunta para Jesus. E ele diz assim, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus, então, ele prossegue explicando para aquele homem e ele conta a seguinte parábola. Jesus não diz quem é o meu próximo, ele diz de quem eu sou próximo. Ele fez uma pergunta para saber como ele podia se justificar. Quem é o meu próximo? E Jesus vai e diz assim, de quem eu sou próximo? Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, os quais depois de lhe roubarem,
lhe causaram muitos ferimentos e retiraram-se, deixando-o semi-morto. Jesus começa e pega no ponto alto, Jerusalém, a cidade principal onde estava todo o culto, e Jericó lá embaixo, onde o povo de Israel havia entrado inicialmente. E é um desnível das duas, do ponto de vista geográfico, de altitude, mas há também uma descida moral aqui. Ele diz, olha, houve um assalto, ele foi roubado e o maltrataram e ele ficou caído semi-morto. Aí Jesus põe aqui, casualmente descia de Jerusalém um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo, passou longe. Ele viu o sujeito sofrendo, ele viu que o sujeito estava ali moribundo, mas como ele ia se envolver com aquela pessoa? Ele passa longe. Jesus pega e diz, semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Jesus pegou as duas classes religiosas mais importantes, a classe sacerdotal e a classe levítica. Aqueles que cuidavam da pregação e do ensino, que era um destes homens, este homem que estava perguntando para Jesus, ele era um intérprete da lei, e os levitas, aqueles que cuidavam do culto e da adoração. E eles veem e passam longe. Veja que Jesus está respondendo de quem eu sou próximo, não quem é meu próximo. E na mesma ocasião, na mesma estrada, passou um samaritano. Samaritanos e judeus não se dão. Eles têm uma briga que vem do 7º século antes de Cristo, quando se inicia aquele grupo. Então, esse samaritano, passando pelo caminho, ele passou-lhe perto. Olha a diferença, uns outros passam longe. Ele se aproximou e compadeceu-se dele. E chegando-se, essa versão diz assim, pesou-lhe os ferimentos, ou atou os ferimentos, e aplicando óleo e vinho, que seriam os remédios da época, como remédios que vão proteger, fazer asepsia. O vinho era muito usado para asepsia e o óleo para proteção de moscas. E colocando no seu próprio animal, ele desceu do seu animal e colocou o moribundo do seu animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Esse samaritano, ele quebra uma regra aqui. Este homem que foi assaltado era um judeu. E o samaritano não fica de longe, ele vai e se aproxima. E ele cuida deste moribundo, ele cuida desse homem que foi assaltado, e ele se propõe a pagar as despesas. E aí Jesus pergunta, qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Não é de quem é o meu próximo, é de quem eu sou próximo. Então ele respondeu, o intérprete da lei,
o que usou de misericórdia com ele. Então Jesus coloca aqui a misericórdia como elemento de aproximação. E a misericórdia, ela é aquilo que Deus não nos dá o que merecíamos. Misericórdia é Deus fazer por nós, quebrando aquilo que nós merecíamos. Nós merecíamos o desprezo, nós merecíamos o inferno, mas em Cristo Ele quebrou esta barreira pela misericórdia. E aí Jesus diz para aquele homem, vai e procede tu de igual modo. Mas como é que ele vai proceder de igual modo se ele não tiver uma transformação no seu interior? A religião formata as pessoas na base da conduta, na base da justiça própria, do legalismo, das formalidades. Mas o Evangelho, ele transforma as pessoas por meio do amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Quando isto acontece, nós nos tornamos pessoas relacionais. Nós nos tornamos pessoas que podem, de fato, tocar uns com os outros e tomar o café. Coração, alma, força e entendimento, num só propósito, o amor. Eu amo a Deus e eu amo o meu próximo, como eu me amo. Se eu não me amar adequadamente, não é esse amor egoísta, mas um amor altruísta, um amor que se doa, porque amor que só quer é a figura do Mar Morto, lá na geografia de Israel, que é aquele mar que recebe toda a água do Jordão e não passa para lugar nenhum. Então ele é um mar salgado, é um mar que não tem vida. Enquanto o mar da Galileia, que está acima, entra a água do Jordão e sai. Ele é um tipo, uma figura da vida que tem sentido. Ali é um mar piscoso. Então, o que eu entendo que é o café e fé? É uma pregação do amor de Deus que entra em nós e que transforma as nossas vidas para que nós possamos amar os outros como amamos a nós mesmos. Você que está preocupado só com o seu umbigo, este amor umbilical voltado para si próprio é um amor sufocante. É um amor que imobiliza a alma na doação, na compaixão. Nós passamos de longe dos problemas. Mas quando você tem a verticalidade, em primeiro lugar, amar ao Senhor Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento, nós vamos amar os outros. Vamos amar como nós nos amamos. Que o Senhor Deus transforme a sua vida e a minha, para não sermos simplesmente auditórios das pessoas, não sermos apenas passageiros no caminho, mas nos importarmos e sermos parte das soluções e que Deus nos mantenha com o foco certo. Café e fé, vida que tem sentido para um mundo tão individualizado e tão fechado em si mesmo. Fica aqui o nosso abraço, esse abraço de coração para coração e até a próxima, se o Senhor assim permitir.